Fala galera, tudo bem? O Egito Antigo é uma das civilizações mais fantásticas, uma das civilizações que levanta grandes curiosidades pelas suas características, pelos seus formatos, por tudo aquilo que ela nos legou e ainda pelas coisas que ela continua nos legando, porque volta e meia novas descobertas são encontradas que aguçam ainda mais essa curiosidade e que mostram o quanto fantástica foi esta cultura que se desenvolveu no norte da África, em torno do Rio Nilo, e dentro de uma das condições mais inóspitas, que num primeiro olhar a gente olha e se pergunta, poxa, como que ali esta civilização conseguiu construir uma sociedade, uma cultura tão literalmente faraônica, tão fantástica como eles fizeram. Então o Egito guarda grandes segredos até hoje. Tá? E é exatamente desta cultura, ou parte desta cultura, que nós vamos falar no vídeo de hoje. O Egito Antigo compunha, junto com a Mesopotâmia, aquilo que nós chamamos da região do Crescente Fértil. Esta região que caracterizava-se ao entorno de três grandes rios, o rio Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, e o rio Nilo, no norte da África. E são exatamente esses três rios que deram a condição para que essas civilizações, essas culturas literalmente florescessem nesse local, porque esses três rios davam as condições para a prática da nova grande descoberta que revolucionou a vida humana, que é a agricultura. Então é exatamente estas condições oferecidas pelo rio Nilo que faz há mais ou menos 5.000 anos os primeiros agrupamentos começarem a se sedentarizar, começarem a chegar ao entorno do rio Nilo, no norte da África, e dar início aos primeiros dois grandes reinos que vão depois, no seu processo de unificação, dar origem ao Egito Antigo. Então o primeiro processo de chegada, de formação, são daquelas comunidades que nós chamamos de nomos, pequenos agrupamentos humanos com uma quantidade pequena de pessoas que começam a chegar e começam a buscar em torno do rio Nilo estas condições, em especial encontram ali as condições para a prática da agricultura, já que o rio Nilo fazia o processo natural da fertilização, tá? da terra, que propiciava a agricultura. Então o rio Nilo tem uma característica, tanto que o calendário egípcio, a organização social egípcia do cotidiano, era dividido em 3 momentos, em 3 fases, justamente porque demandava a organização do rio, né? O período da cheia, né? O período da vazante e o período da colheita. Então o rio ditava literalmente a vida do egípcio. Tanto é que o Heródoto, o pai da história, né, tem uma frase que o Egito é a dádiva do Nilo, que não tem como falar de Egito Antigo sem falar de rio Nilo e entender essas condições. Então a partir de 5.000 anos começam a se formar esses pequenos nomos, essas pequenas comunidades ao entorno do rio Nilo, e essas comunidades elas têm uma característica bastante interessante. Ao chegar ali, se deparar com uma condição geográfica que não era literalmente propícia à agricultura, eles vão precisar de unir forças para vencer a natureza e adaptar e conseguir a sua sobrevivência ali. E aí nasce uma característica muito forte entre esses nomes, a cooperação. Esses nomes juntam forças para conseguir vencer as dificuldades que tinham para a prática da agricultura, para construir diques, barragens, canais de irrigação, enfim, para unir forças para enfrentar aquelas condições. E é justamente desta cooperação que ao longo deste primeiro momento formam-se os 2 primeiros grandes reinos egípcios. Ali na nascente do rio, né, aonde começa a correr o rio Nilo, forma-se o Alto Egito, né, um reino que unificou esses nomos. E lá na foz do rio, onde o rio deságua para o Mediterrâneo, forma-se o Baixo Egito, aonde em 3.200 o Menés torna-se o primeiro faraó, porque consegue unificar estas 2 coroas desses 2 reinos, e a partir daí começa então a história do Egito Antigo.
em 3200, o Egito unifica-se e transforma no grande e magnífico império que nós vamos conhecer a partir daí. E aí começa ou termina o período da história pré-dinástica do Egito, dando início ao período das dinastias egípcias, aonde a história da unificação egípcia divide-se também em 3 grandes momentos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Né? Divide-se em 3 momentos porque o Egito em alguns momentos teve rupturas políticas, não manteve-se hegemônico durante toda a sua história. Então por isso divide-se nessas 3 fases, tendo em especial o faraó como a principal figura política, social e religiosa, já que lembramos que o Egito é uma sociedade teocrática, aonde o líder político, o líder religioso é a mesma figura, né? O faraó, que era considerado literalmente um deus vivo, já que era considerado, acreditava-se que ele era filho de Amon-Ra e do deus Sol e encarnação de Horus, o deus falcão. Por isso, todo o equilíbrio da sociedade egípcia, política, econômica, né, as plantações, deu bom, culpa do faraó, deu ruim, culpa do faraó, era atribuída ao faraó. Então o faraó tinha esta função de manter o equilíbrio, de fazer essa relação com os deuses. Por isso que olhar para a cultura egípcia, olhar para a história do egípcio, não dá para separar a história do Egito e a história da religião, né? Suas grandes construções são voltadas para a religião, suas grandes atividades são voltadas para a religião, inclusive na medicina, que é um dos conhecimentos científicos que o Egito mais avançou, né? Nós não conseguimos separar até onde vai a tradição racional, o conhecimento racional da medicina, e aonde separa o conhecimento da superstição, da religião dos egípcios nas suas práticas, literalmente nesse sentido. Então o Egito ele tem esta característica, né, de ser uma sociedade extremamente voltada com a interação com a religião, influenciando no cotidiano, em toda a vida, em toda a sociedade egípcia, no funcionamento, em como que ela vai funcionar ou não. Tá? Nesse sentido, a música, a dança, a arquitetura, a escrita, que é também outro elemento onde os egípcios avançam muito, né? Um dos povos que dominou e literalmente controlou a fabricação de papel por boa parte da antiguidade, né? Com a fabricação do papiro. Né? Então tudo ali tem este toque religioso, essa influência da religião nesse cotidiano. Economicamente, o Egito viveu, né, em especial da prática da agricultura, né, que foi a sua principal atividade. Tinham ali no cultivo da terra a sua principal fonte de renda, tá? Nesse sentido, né? Criação de animais também, que isso propiciou, né? A partir do desenvolvimento de técnicas agrícolas, você tem a domesticação, tanto das plantas quanto dos animais. A partir daí, caça, pesca, né? Produziam a partir desses aspectos nesse sentido, né? O Egito também foi um povo que intensificou suas relações comerciais com outros povos em torno do Mediterrâneo, enfim, com outros reinos dentro do continente africano também. Então o comércio foi uma das grandes práticas também dos egípcios, tá? Neste sentido, né? A sua sociedade caracteriza-se por essas grandiosas obras públicas, né? As pirâmides, os grandes templos. Então as suas grandes marcas literalmente são obras faraônicas, impressionantes, que algumas, até hoje, a história em alguns aspectos tem dificuldade de explicar o como literalmente esta cultura fez e conseguiu construir, conseguiu desenvolver conhecimento para estas construções. Então o Egito ainda guarda, né, uma centena de grandes curiosidades. É uma cultura que quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você tem contato, mais ela aguça esta curiosidade de você entender, de você buscar respostas, de você compreender essa magnífica cultura, né? Enfim, nas suas práticas, desenvolveram grandes práticas religiosas, em especial, que deixa, né, as pirâmides, né, as múmias, né, o processo de mumificação,
guarda ainda esses grandes segredos. Então o vídeo de hoje tratou um pouquinho desses aspectos gerais, um pouquinho da característica, do surgimento, da consolidação, e aguardem as cenas dos próximos capítulos que nós vamos voltar para discutir, para falar um pouquinho em especial dessas grandes práticas culturais que envolvem a cultura egípcia, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa o seu curtida, segue o canal.